Vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu queria que você fizesse para você mesmo, falasse exatamente isso. Diz assim: Senhor Jesus, fere o meu coração. Senhor Jesus, fere o meu coração e batiza-me com amor. Nessa convicção, querido, de que Jesus está ferindo o meu e o teu coração, eu queria dizer que juntos nós iremos ganhar o bairro do Coruçambá. Você não entendeu? Juntos nós iremos ganhar o bairro do Coruçambá, aonde a glória de Deus se manifesta. Principado, potestade e hostes espirituais, elas precisam sair, porque a glória de Deus é a glória de Deus e Ele não divide com ninguém. A única coisa que Deus divide é a honra, mas a glória não. A glória, ela é de Deus. Ele não divide com ninguém. E Deus dá honra a quem tem honra. Só isso que Ele divide. Amém? Glória a Deus. Levítico capítulo 6, no verso 12 e o 13. Ele vai dizer exatamente isso. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e porá sobre ele em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem é sacerdote aqui? Quem é sacerdote aqui? O fogo tem que arder no teu coração, irmão. O fogo tem que arder no teu coração. Se a palavra de Deus está sendo pronunciada daqui para aí, tem que arder a palavra de Deus no teu coração. Nós somos templo, casa, sacerdotes do Senhor, servo. Quem não serve, não serve. Ele veio primeiro para servir. Aleluia. Aonde há sacrifício, há fogo. Aonde há fogo, há glória. Sem sacrifício, não tem glória, não tem fogo. Precisamos sacrificar algo das nossas vidas. Uma coisa que eu sacrifiquei na minha vida quando eu acreditei em Jesus, quando eu caminhei com Jesus, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu precisei renunciar a algumas coisas. E doeu como uma flecha no meu coração. Mas essa flecha atingiu e sangrou. Por isso que eu falei no início: Senhor, fere o nosso coração, porque dói quando o Senhor fere, mas a obediência ao Senhor nos leva ao caminho da cruz, nos leva ao caminho da salvação. E Deus quer filhos segundo o seu coração, obedientes ao Senhor, íntegros ao Senhor. Aleluia. Vamos entrar no tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e diz assim: você é discípulo ou você é seguidor? Uma coisa eu tenho certeza: os dois irão para o céu, porque os dois acreditam que há salvação.
Mas a diferença é que o discípulo, ele faz discípulo segundo o Senhor. O seguidor, ele fica parado, mas acredita. Ele crê. E alguns ficam para trás. E às vezes perde a salvação, como a questão de Judas. Era um discípulo, mas era ao mesmo tempo só um seguidor de Jesus. E perdeu a salvação dele, porque traiu Jesus. Mas eu quero dar ênfase aqui, que nós somos discípulos, segundo o Senhor Jesus deixou escrito na sua santa palavra. E discípulo, ele tem voz. Discípulo, ele fala, ele argumenta, ele pergunta, ele questiona. Ele suga o pastor com todas as habilidades, com todo o conhecimento que o pastor tem. Os discípulos, eles fizeram isso com Jesus. Eles sugaram ele. Discípulo, ele faz isso. Desde Gênesis e Apocalipse, todos os discípulos de Jesus fizeram discípulo. Outras pessoas, eles pessoas. Ovelha cheira a ovelha. Ovelha tem que cheirar a ovelha. Tem que saber como tá. Tem que acompanhar. Discípulo, ele faz discípulo. E como é que a gente faz discípulo? Orando. Quando eu cheguei nessa igreja, uma das primeiras eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, manda um trabalho para mim. Foi só isso. E o Senhor mandou trabalho para mim e para minha família. E até hoje nós estamos caminhando, fazendo o trabalho do Senhor com muito zelo, com muito temor, com muita responsabilidade. Nós erramos, mas nós tentamos acertar. A nossa intenção aqui é acertar, mas nós erramos. Mas nós temos que ir até o Senhor e levar até Ele, e pedir perdão e caminhar junto. E discípulo tem voz. Mateus 16, no capítulo 13, ele vai dizer, do 13 ao 20, ele vai dizer assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens a ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis quem sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segurou aí? Ele tem voz, ele perguntou. O Senhor Jesus, ele fez a pergunta e o discípulo o quê? Respondeu, ele tem voz. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Tinha como segurar um negócio desse aqui no nosso coração? Se estava explodindo, com certeza estava explodindo. E Jesus diz assim: não diz para ninguém, não fala para ninguém que eu sou o Cristo. Discípulo tem voz. Discípulo, ele fala, ele questiona, ele pergunta. Discípulo, ele suga o pastor. Não é sugar espiritualmente até ele ficar cansado, não. Ele suga o conhecimento, o que Deus deu para ele. As revelações do Senhor. E o Senhor usa o pastor. Mas discípulo tem voz.
E a voz que está dentro de ti, ela precisa sair para fora. Ela precisa ser transmitida para o teu vizinho, para o teu pai, para tua mãe, para os teus filhos. Ela precisa, essa voz que está dentro de ti, rugindo como um leão, ela precisa ser externada para outras pessoas. O discípulo de Jesus, ele fala de amor. Ele fala de Jesus. Aleluia. Em outro momento, Mateus 26, 20. Ainda falando que discípulo tem voz. Ele vai dizer assim, Mateus 26, no capítulo 26, verso 20. Vai dizer assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se, muitos começaram cada um a dizer-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? Vós. E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Até o 25. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Discípulo tem voz. Todos cochichando na mesa: Porventura sou eu, Senhor? Eu fico imaginando, né? João estava bem do lado dele. João dizendo assim, bem baixinho para Jesus: Senhor, porventura sou eu? Do ladinho aqui, ó. João. Ele fala para Jesus: Porventura, Senhor, sou eu? Voz. Questionando, afirmando ali, conversando. E Jesus responde: Aleluia. A tua voz precisa sair de dentro de você e alcançar outras pessoas. Mas discípulo também, ele é repreendido quando o mesmo erra. Mateus, lá no capítulo 16 também, no verso 21 ao 23. Mateus 16, 21, 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos e convinha ir a Jerusalém. E padecendo muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-se à parte, ele arredou um pouquinho, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Segurou aí. Olha o erro. Ele errou. Ele pecou. Ele pulou uma etapa. Ele quis repreender o mestre, o Senhor Jesus. Olha, ele chamou ele à parte, começou a repreendê-lo. Olha, diz aqui a palavra, em Mateus 16, 22. Discípulo tem voz, mas ele erra. Ele erra. Nós iremos errar. Nós iremos falhar. O 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Repreendeu Pedro: que me serves de escândalo, porque não compreendestes coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É até aí. Então Jesus repreendeu Pedro. Uma hora, a nossa caminhada,
o discípulo de Jesus, ele vai ser preciso ser repreendido. E é com autoridade. Se você questiona, se você é um discípulo de Jesus, você questiona, você pergunta, você suga o conhecimento que os nossos líderes têm. Mas você erra, você tropeça, aí o seu líder vem e te repreende, porque ele te ama. E uma hora nós precisamos ser repreendidos, porque nós não podemos pular etapas. Só o Senhor conhece as etapas, e a gente precisa compreender as etapas que estão no céu para nossas vidas. E uma hora da nossa caminhada, nós precisamos ser repreendidos. E o Senhor repreende aquele que Ele ama. Aleluia! Glória ao Senhor. Eu não dei muita ênfase ao seguidor de Jesus, mas olha só o seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele somente observa, ele não fala nada, ele foge, mas ele suga. Ele não fala nada, ele observa, ele foge da batalha, mas ele suga. Olha só o que acontece no caminho de Emaús. Lucas, é muito extenso, eu vou só narrar um pouquinho. Lucas capítulo 24, no verso 13, eu acho que algumas pessoas conhecem. Os dois discípulos caminhando no caminho de Emaús. Eles estão ali desolados, eles estão ali tristes, caminhando, questionando um ao outro. Questionando, e Jesus vem por trás dele e começa a falar com eles. Aí chega uma hora que ele diz assim: não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus fez todos os milagres, todas as maravilhas. E ele questionando, desanimado, seguidor. Eles eram discípulos, mas seguidores. Fizeram nada. Não tem nada escrito deles. Só essa murmuração deles. Seguidor de Jesus. Você é seguidor ou você é discípulo? Hoje eu vim dizer para você que nós precisamos ser discípulos. Eu sou discípulo, essa é a verdade para minha vida. Eu gero discípulo. Eu oro ao Senhor para que Ele me dê uma pessoa para discipular, para ensinar através de Jesus o caminho da cruz. Você é discípulo ou você é um simples seguidor? Lembra que eu falei que os dois irão para o céu? Os dois irão para o céu, porque os dois acreditam em Jesus, acreditam na cruz. Mas alguns vai estar lá no livro das obras, vai estar escrito muitas coisas, mas uns não vai estar escrito nada. Você é discípulo ou você é seguidor? Mas diz a Bíblia que lá no final, Jesus aparece para ele na mesa lá. A venda dos olhos cai. Aparece a marca no punho, na mão. E eles cochicham um com o outro. Porventura, o meu coração não ardia lá quando ele caminhava com nós? Ardeu quando Jesus conversou com eles lá atrás. Todo discípulo, quando é lançada uma palavra daqui para aí, ou em qualquer lugar, de uma célula lá no teu trabalho, precisa arder, essa palavra ela precisa arder no nosso coração, como fogo no altar. Deus não divide a glória dele com ninguém, é único para ele, é para ele todas as coisas. Amém? Aleluia. Eu não vou me estender, porque a mensagem, eu acredito que ela está sendo bem direta e clara. Mas o discípulo de Jesus, ele carrega a glória de Deus. Ele carrega a unção de Deus. Eu já presenciei, né, amigos meus, né,
amigos mesmo, servo do Senhor, em que às vezes nós estávamos um do lado do outro, pastor, e eu sentia um cheiro de Deus através da vida dele. Eu sentia assim a presença, só dele chegar perto, a presença de Deus, o cheiro de Deus. Passou por uma experiência como essa, sabe o que eu estou falando. O cheiro assim é diferente. A presença de Deus, quando ela chega, ela precisa dissipar tudo. Ela precisa entrar e limpar, e repousar e ficar. Quando a presença de Deus vem, coisas mudam, coisas mexem do lugar. E a gente tem aquele negócio na cabeça, né? Ah, quando eu estou servindo Jesus, se levanta isso, se levanta aquilo, e quebra a panela, e voa a panela, quebra prato, o marido se levanta, o filho fica rebelde, o vizinho bota o som mais alto. Mas aonde a glória de Deus habita, o demônio tem que sair. Aonde a glória de Deus habita, as hostes espirituais precisam se levantar, pegar sua mochila e ir embora. Sabe por quê? Porque nós estávamos orando, eu, minha esposa e nossos vizinhos. Sabe o que aconteceu? Tinha um candomblé na rua da minha casa. Eu disse, Senhor, esse candomblé está nas tuas mãos. E nós orando, intercedendo. Essa semana, nós escutamos a voz do Senhor. Eles levantaram e se mudaram. Nossa oração não era para que Deus matasse, era para que ele se convertesse ou ele pegasse a mala dele e fosse embora. Aonde a glória de Deus está, querido, precisa sair os demônios, as hostes e as potestades. Você quer ver uma coisa ao meio-dia? Aquela tribulação lá na sua casa, ou até na minha também, às vezes tem. Você chega meio-dia, tem aquele ambiente, parece que está pesado, um ambiente pesado, e fica um rebuliço meio-dia. Quem já usou essa experiência aqui ao meio-dia? Só eu. Só eu? Deixa eu te dizer algo. Comece a se levantar contra isso. Comece a guerrear. Às vezes não é de joelho, às vezes é marchando em pé. Sai daqui, Satanás. A minha casa te pertence. A minha casa é feita para a glória de Deus. Aqui tem um altar de adoração. E começa a proferir o nome do Senhor. Nós não somos desse mundo. Nós precisamos ser louco por Jesus. Louco por Jesus. Ao ponto de fazer loucuras por Jesus. E às vezes, quando a gente se levanta, né? A minha esposa Carol, ela é mais dessa linha de se levantar e guerrear e tal, e vai pra cima. E eu vou atrás dela, vou ungindo, vou profetizando, vou clamando, vou repreendendo. Às vezes eu vou na frente, ela vai atrás, e a gente quebra tudo lá. Ao meio-dia. Mas teve um dia, vou dar esse testemunho, eu vou seguir aqui, em que nós estávamos dormindo, e algo nos incomodou assim, sabe? Algo nos incomodou, e eu dormindo, tranquilo. Aí a Carol se levantou e disse assim, amor, tem algo errado aqui dentro de casa. Aí eu disse, é? Amém. Voltei a dormir. E ela me bateu de novo, né? Amor, tem algo errado aqui. Tem algo errado, eu acho que tem alguém nos espiando. Eu disse, é? Voltei a dormir. A oração dela foi, Senhor, incomoda ele. Faz ele levantar. Do nada, querido, eu tive assim um sonho. Eu via que tinha demônios dentro de casa. Eu dei um pulo da cama, irmão. Eu disse, levanta, amor. Bora orar. Isso era umas faixas 2 ou 3 horas da manhã. Começamos a orar. Olha a chuva, querido. Parece que era um dilúvio. Peguei o óleo.
Aí ela até falou assim, mas tá chovendo. Não importa se tá chovendo, eu vou ungir essa casa é agora. E comecei a tocar e comecei a me vestir de doido por Jesus. Fui lá na frente, orei, ungi toda a minha casa, querido. Sabe o que aconteceu? A paz reinou e a gente dormiu que nem um bebê. Às vezes nós precisamos nos revestir de autoridade, querido. A autoridade ela está em Jesus, mas ela foi nos dada. Deus deu de graça para nós a autoridade. Ele nos deu de graça a autoridade. Nós precisamos exercer essa autoridade com muita intrepidez, mas muito zelo por Jesus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você perceber que a soberba está crescendo, se diminua, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 13, ele vai falar da arca. 2 Samuel capítulo 6, no verso 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos e sacrificava bois e carneiros cevados. Segurou aí. Sacrifício. Eu falei no início, precisamos sacrificar algo para que o fogo do Senhor possa arder. O que é que nós precisamos sacrificar? Eu precisei sacrificar muitas coisas, amizades, futebol. Eu era amante do futebol, amizade, futebol. Às vezes nós precisamos sacrificar um aniversário. Às vezes a gente não pode estar naquele ambiente. Uma viagem. Não estou dizendo para você não se divertir, não descansar. Mas o que precisamos sacrificar para servir ao Senhor? Aqui vai dizer que a arca do Senhor estava nos ombros dos sacerdotes. O que significa isso? Às vezes a gente não consegue entender o que é isso aqui. Eles carregavam a glória de Deus nos seus ombros. E tem até uma música do Ministério Zoe sobre isso. A glória de Deus estava no ombro deles. No ombro, eles carregavam a glória de Deus. Nós carregamos a glória de Deus dentro de nós. A partir do momento que a gente decide por Jesus. A partir do momento que a gente crê nele. Acredita no que ele fez. Acredita nos milagres. No que os profetas, os discípulos fizeram. A glória de Deus entra em nós. Quando a gente reconhece e confessa quem é Jesus, o Espírito Santo vem e desce. Aí nós precisamos buscar mais os dons, o fogo, o batismo com fogo. Nós precisamos ter sede e fome de Deus. Mas às vezes a gente fica travado. Esses dias nós estávamos conversando a respeito do dom de línguas estranhas. Existe algo dentro de você que precisa ser proferido, falado, colocado para fora. Uns vão falar, outros não irão. Mas busque, que Deus te dará. Essa igreja, ela está caminhando para ter os 5 ministérios. Alguns já estão aqui, eu acredito, né, pastor? Outros vão se levantar. É só identificar. O Curuçambá, ele vai ser invadido pela glória de Deus.
Nós moramos em diferentes quadras, em diferentes casas, espalhada por esse arredor aqui. Uns moram lá do outro lado, no Parque Modelo 2. Você já imaginou a Arca da Aliança visitando cada ponto, marcando cada ponto? Imagina só, te levanta agora do alto e vê cada ponto vermelhinho, com estratégias. A glória do Senhor, quando se levantar, ela vai fazer assim, ó. Lá na sua casa, precisa ser um templo de adoração. Lá na sua casa, precisa ser a casa onde a Arca da Aliança, ela repousa, ela fica ali e a glória do Senhor lá invade. E o primeiro ponto, o primeiro discípulo que você tem que fazer é dentro da sua casa. É lá dentro. A primeira cidade, a primeira coisa que tem que exercer lá é a glória do Senhor alcançando vidas lá dentro das nossas casas. Aleluia. E eles carregavam a arca do Senhor nos seus ombros. No verso 14, olha só o que Davi fazia. No verso 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho, umas vestes sacerdotais. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Nós temos instrumentos, né? Aqui temos o chofar. Eu já escutei uma pessoa tocando o chofar. É tremendo. Mas sabe qual é a trombeta que Deus quer escutar de nós? A nossa boca. A nossa boca, ela precisa ser a voz que ecoa e fere o coração de pessoas. Mas não estou falando de ferida emocional, não. É com a palavra de Deus. E a pessoa entenda. E às vezes ela vai ficar magoada contigo. Mas daqui a um tempo, 1, 2, 3 meses, ela vai entender a palavra que saiu dentro de você. E ela vai entender o que foi dito para ela. E ela vai entender quem é Jesus na vida dela. A tua voz precisa ser como uma voz de trombeta. Salmo vai dizer: abre bem a tua boca e eu te encherei. Nós precisamos ser cheios do Espírito, queridos. Nós precisamos ser cheios da glória de Deus. O Espírito Santo, ele está disponível para nós. E às vezes a gente está negligenciando o Espírito Santo. Nós estamos às vezes rejeitando ele, mesmo entendendo quem é Jesus. E sabe como a gente rejeita? Vergonha de abrir a boca, vergonha de abrir o braço. Davi saltava perante Israel com voz de júbilo. E será que ele estava aí com as pessoas do lado? Ele não estava nem aí, querido. Ele era o líder de Israel. Ele era o exemplo. Ele era o exemplo para Israel. Ele disse assim, vamos imaginar, né? Quer saber, eu vou pular aqui, vou dançar. Eu estou dançando para o meu Senhor. Eu estou glorificando o meu Senhor, porque eu estou levando a arca daqui para lá. E eu vou sacrificar aqui bois, vou sacrificar tudo. O que te impede dessa voz sair de dentro de você? Eu já vi pessoas dizendo, mas eu oro, boca fechada na minha mente. Amém, querido. Eu creio nisso. Mas tem momento que você precisa ser doido por Jesus e abrir a boca e dizer, Senhor, estou aqui. E começa a glorificar. Nós não precisamos de muita coisa para orar, é só dizer santo, 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 santo. É o nome do Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Nós não precisamos pedir nada, querido. Nós não precisamos para que Deus entre na causa, não precisamos fazer isso. Se você tem a boca fechada ali, tímido, só diz assim: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero te encorajar a partir de hoje a começar a abrir bem a tua boca, e eu quero ver você cheio da glória de Deus. Eu quero ver você cheio da unção do Senhor, como Levítico capítulo 6, no verso 12 e 13, fogo no altar. Elias lá no monte, ele disse: vamos fazer uma fogueira aqui. Os profetas de Baal lá estão profetizando contra mim, contra Israel. Bora fazer uma fogueira aqui. Fizeram uma fogueira lá, montaram a fogueira. Ele disse assim: mas não vai ser de qualquer jeito. Coloca aqui uma vala ao redor. Tô só narrando a história, tá? Vamos fazer aqui um buraco, uma vala. Enche de água esse negócio aí. Traz as talhas de água, enche de água. Joga água na lenha. Joga água na lenha. A madeira estava encharcada. Não tinha como aquela lenha pegar fogo. No humano, ela podia até pegar uma fagulha, mas ia apagar porque estava encharcada. E Elias só levantou a voz: Senhor, manda fogo do céu. A fogueira acendeu, querido. A fogueira acendeu, querido. Eu não sei você, mas desde o louvor, eu vim de casa. Eu estava muito nervoso. Mas não sei você, mas o meu coração, ele está ferido por Jesus. Eu disse: Senhor, troca o meu coração. Fere, batiza-me com amor. Fogo no altar, querido. Teologia é importante, estudo é importante, o curso de liderança é importante, faça, vai atrás, busque, pesquise, questione, pergunte, fale, mas não esqueça que tem que ter fogo. Não esqueça que tem que ter lenha. Para uma brasa pegar outra brasa, ela precisa pegar fogo. A brasa não pode apagar. Se depender de Jesus, nós estaremos como uma tocha, como brasas vivas no altar. Que o Senhor toque os nossos lábios, a nossa boca com brasas vivas no altar. Eu conheço uma mulher, uma senhora, ela estava em casa esses dias. Aonde ela chega, ela fala de Jesus. É na parada do ônibus, é no hospital. Aonde ela chega, ela fala de Jesus. E às vezes nós nos intimidamos para isso. Às vezes as pessoas nem sabem que a gente serve Jesus. Não reconhece. Às vezes ela nem vê um brilho de Jesus em nós. Isso precisa mudar na minha e na sua vida. Isso precisa ser outra realidade em nós. O velho homem tem que sair e o novo homem tem que entrar. Para a glória de Deus. E deixa eu finalizar. 2 Samuel, no capítulo 23, vai falar dos guerreiros de Davi. Eram 37. Eu vou citar 3 aqui. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Ele vai falar de um cara chamado Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino.
e o azenita, que se opusera a 800 e o feriu de uma só vez. Um guerreiro, em outras versões vai falar com uma lança, né? Um guerreiro feriu 800. Se esse guerreiro não fosse obediente e não tivesse a glória de Deus dentro dele, jamais aconteceria isso. Jamais. Ele era obediente ao rei Davi. O rei Davi deu autoridade para ele. E ele feriu 800. Esse cara aqui, ó. Ele feriu 800. A gente não sabe, às vezes a gente não consegue imaginar o que é isso, né? 800. De uma só vez ali, ó. Matou lá. E eu quero falar do outro cara. Eleazar. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a mão na espada. Novamente eu quero mencionar. Se esse cara, Eleazar, não tivesse a glória de Deus, ele jamais faria isso aqui. Jamais. Ninguém consegue se não tiver a glória de Deus. E eu quero dar ênfase ao último nome, que é Urias, que está lá no final do capítulo. E eu quero dar bem ênfase a Urias. Urias, ele não fez nada na Bíblia. Não menciona. Não menciona. Menciona em que Davi, você acho que deve conhecer a história, ele ficou com a mulher, né, de Urias, adulterou. Urias, ele mandou chamar Urias para despojar da sua mulher. Urias disse assim: como pode eu descansar, vamos falar com as minhas palavras, descansar, e o exército do Senhor, o exército de Davi, está morrendo lá no campo de batalha? Não, ele ficou lá na praça. Olha a lealdade de Urias com o rei Davi e ao Senhor. Eu quero falar de lealdade. Seja leal, primeiro ao Senhor, segundo a você mesmo, terceiro ao seu líder, ao seu pastor. Seja leal, verdadeiro. Esses dias eu estava conversando com a minha filha. A verdade, querido, ela dói. A verdade às vezes magoa, te deixa para baixo. A verdade às vezes tu quer te enterrar com a verdade. Mas a verdade transforma, liberta e cura. E o Senhor vem com bálsamo. Precisamos deixar coisas para trás. Precisamos sacrificar algo para que o Senhor venha com a sua glória. O que é que precisamos sacrificar? Aleluia. Oh, glória. Existe algo que nos afasta de Deus. Escute só, quero que você entenda o que eu vou falar agora. Existe algo que nos afasta de Deus. E não é o pecado. O pecado a gente peca todos os dias. E a gente pede o quê? Perdão. E o Senhor vem com o perdão. Mas o que é que nos afasta de Deus? A iniquidade, que é pecado também. Iniquidade é o que você comete erro em cima de erro, no mesmo erro. Exemplo, vamos falar exemplo bem claro aqui. Adultério. Você adultera, Deus te perdoa e você continua. Adultério não é, eu entendo que não é só você trair a sua esposa. Você pode adulterar Deus com o teu celular, com o teu futebol, com o teu dinheiro, com várias outras coisas. Mas entenda que a iniquidade afasta o homem de Deus. O pecado a gente peca todos os dias. E a gente pede perdão. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. E o Senhor vai lá e te dá o bálsamo, o perdão, e te perdoa. Mas a iniquidade te afasta da presença do Eterno. Amém?
Eu quero finalizar com uma pequena observação, como eu já disse. Nos céus, não teremos palavras longas, palavras eloquentes, persuasivas, mas nós teremos lá poucas palavras, palavras mínimas, que é santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ele só quer que a gente se expresse, querido. Ele só quer que a gente fale. Ele só quer que a gente se coloque na posição de servo. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu queria que você entendesse isso aqui, ó. Deus, não passe de mim, não passe da minha geração, perdão. Deus, não passe da minha geração. Deus, não passe da minha geração, que a minha geração faça as coisas sobrenaturais, coisas impossíveis, coisas que agradam o coração de Deus, coisas em que a mente humana ela não consegue entender. Deus, não passe de mim. Não passe da minha geração, Senhor. Apocalipse, capítulo 1, no verso 5. O 5 e o 6, Apocalipse capítulo 1, o 5 e o 6. O louvor já pode iniciar. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Amém e amém. Eu queria que você nesse momento fechasse teus olhos, pegasse o seu braço, balançasse ele um pouco, levantasse o braço esquerdo para o alto, o direito você bota no seu coração. Eu acredito muito que o Senhor pode ferir o nosso coração hoje com amor. Eu acredito muito que hoje o Senhor pode curar pessoas. Eu tenho fé que hoje Jesus pode batizar com fogo pessoas. Eu acredito que hoje Deus pode nos colocar no devido lugar, com verdades bíblicas, com verdades que vêm do alto, nos constrangendo e nos colocando no nosso devido lugar, dizendo: filho amado do Pai, eu te chamei para uma boa obra. Você é um discípulo de Jesus, um discípulo amado do Pai. Nenhuma outra voz pode ser
na tua vida a não ser a voz do Pai, a voz de Jesus. Você é um discípulo que questiona, fala, mas que obedece a voz do seu amado. Você é uma fogueira, querido. Peça algo para o Senhor nesse momento. Peça algo que Ele possa vir sobre você. Eu não sei o que tu estás pedindo. Eu só sei que o Senhor é misericordioso para dar aquilo que a gente pensa e está pedindo. O Senhor é bom. E hoje, nessa noite, eu vim te dizer que o Senhor tem uma unção disponível para cada um de nós. Essa unção é diferenciada, essa unção constrange, essa unção converte, essa unção batiza, essa unção invade a glória, invade o Curuçambá. E esse bairro, esse Curuçambá, a sua casa é templo, é morada, é arca de Deus. Você, eu sou uma arca do Senhor. E Ele quer colocar nos nossos ombros, dentro de nós, a glória dEle. A glória dEle. Hoje eu estou encorajado a te dizer que nada está perdido. Nada está perdido. Se o filho se perdeu, ele vai voltar. Se o emprego ele saiu, você foi demitido, Deus vai te dar o melhor. Se você não tem emprego, Deus vai te dar o melhor. Se as nossas condições financeiras não estão boas, Deus vai curar nossas finanças. Basta a gente crer, trabalhar para isso. Hoje Deus quer derramar sobre nós uma unção diferenciada. Você é discípulo ou você é seguidor, um simples seguidor que frequenta culto, que só vem no culto de quinta e domingo, receber, recarregar? Aqui não é bateria, querido, aqui não é uma tomada. A tomada está no céu. Precisamos recarregar no céu, lá na sua casa, o altar do Senhor. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Começa a se expressar. Tu provês Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Eu sacrifício sou. Tu provês Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua
sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Sede cheio nesta noite. Transborda, transborda. derrama sua glória, derrama sua Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, me Deus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,